A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: O Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que o seu Deus é o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição, e os livrarei, e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa, e mostrarei que sou o seu Salvador. Ordem do dia. Discussão e votação sobre o projeto de lei número 1 de 2020 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a comercialização, depósito, transporte, manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuem estampido no âmbito municipal e da área. Discussão e votação sobre o projeto de lei número 11 de 2020 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 51 mil para aquisição de um veículo 0 km. Discussão e votação sobre o projeto de resolução legislativa número 7 de 2020, que autoriza vereadores a participarem de encontro de atualização, capacitação e aprimoramento do desempenho na atividade pública para vereadores, assessores, diretores e servidores, gestão de gabinete e tempo, orientações sobre publicidade, vedações eleitorais, orçamento, assessoria e prevenção de apontes no INLEGES, em Porto Alegre. Votação da ata da última sessão ordinária. Ponho em discussão a ata número 987 de 2020, de 9 de março de 2020. Não havendo vereadores interessados em discutir, ponho em votação a ata. Quem concordar permanece como está, quem discordar que se manifeste de forma diferente. Aprovado por 8 votos a 0, a ata número 987 de 2020, de 9 de março de 2020. Leitura das correspondências recebidas. Peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências. Ofício número 56 de 2020. Resposta ao ofício número 34 de 2020. Informações ao vereador André Morim da Silva. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste, em atenção ao ofício e epígrafe, prestar as informações requeridas pelo edil André Morim da Silva com relação ao envio do projeto de lei referente ao reajuste do piso nacional do magistério, bem como quanto às adequações do quiosque da Praça Central. Com relação à previsão do envio para esta Casa Legislativa do projeto de lei que efetive o reajuste do piso nacional do magistério, manifestou-se o secretário municipal de Educação e Desporto por meio do memorando 119 de 2020, anexo, que este será encaminhado pelo impacto financeiro a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças. Quanto às adequações do quiosque da Praça Central, as informações obtidas por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços, Senhora Silva Brasil,
esclarece que foi realizado reforma do banheiro, troca de pontos de iluminação e pintura no local. Atenciosamente, reiteramos manifestações de apreço e estima permanecendo à disposição. Cléo Vieira do Carmo. Ofício número 54 de 2020. Senhora Presidente, encaminhamos os seguintes projetos de lei. Autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 27 mil para pagamento de serviços extraordinários. Institui gratificação especial mensal ao servidor do Poder Executivo Municipal que desempenha as atividades de gerenciamento, verificação, controle e fiscalização do contrato número 13 para o Poder Legislativo. Salientamos que tais projetos sejam apreciados em regime de urgência. Atenciosamente, Cléo Vieira do Carmo. Ofício número 62 de 2020. Senhora Presidente, encaminhamos os seguintes projetos de lei. Autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 11.193,19 para aquisição de equipamentos para o Centro Municipal de Convivência. Altera o artigo 34 da Lei Municipal nº 1759, de 18 de dezembro de 2019, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município de Itaá. Institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. Atenciosamente, Cléo Vieira do Carmo. Ofício número 2 de 2020. Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, solicito autorização para participar, juntamente com o vereador Vladimir Morim Júnior, do encontro de atualização, capacitação e aprimoramento de desempenho na atividade pública para vereadores, assessores, diretores e servidores. Gestão de gabinete e tempo, orientações sobre publicidade, redações eleitorais, orçamento, assessoria e prevenção de apoios, nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2020, em Leves, em Porto Alegre. Outro sim, se aprovada a autorização, solicito providências para as inscrições e despesas com viagem. Sem mais para o momento, agradeço a atenção, vereador Sandro Roberto Perigoso e vereador Vladimir Morim Júnior. Ofício número 60 de 2020, da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, para a Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: contrato CIR-IR. Vimos, através desse, enviar para o vosso conhecimento um contrato de intercooperação, parceria que celebra entre si a cooperativa de trabalho e recolhimento de inservíveis recicláveis, CRIR, com a Prefeitura Municipal de Itaá. Atenciosas saudações, Cléo Vieira do Carmo, Prefeito Municipal. Também recebi aqui um abaixo-assinado do pessoal da Osório, considerando a situação proposta do acordo do projeto de lei número 4 de 2020, estabelece regras para o uso de ocupação do solo do município de Itaá. Considerando o projeto de lei número 2, estabelece regras para o parcelamento do solo urbano do município e dá outras providências. Considerando as situações encontradas que são diretamente atingidas e de interesse na solução por meio dos referidos projetos de lei, todos abaixo assinados vêm muito respeitosamente perante a essa egressa Câmara de Vereadores solicitar intervenções e emendas no referido projeto de lei, conforme exposto a seguir. Seriam essas as correspondências, senhora Presidente. Espaço durante o expediente. Peço à primeira secretária que faça a chamada dos inscritos para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Com a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos, vereadora Luciane de Seco Cavalheiro, Democratas. Bom dia, senhora Presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a presença do André, funcionário lá da Secretaria de Obras, que é zelador patrimonial. Ele veio nos trazer aqui um material para nós analisarmos sobre a possibilidade de que eles, que são 7 funcionários, possam ser realocados e ser aproveitados até como sugestão dele, e que eu acredito que é de interesse do município, para que eles virem guarda municipais.
Hoje eles são zeladores, né? E como a gente já havia pedido, depois daquele vandalismo da praça, eu pedi para que eles voltassem a zelar ou a ser vigilantes ou ser guarda, não importa a nomenclatura, mas que tenha pessoas zelando pela praça, cuidando da nossa praça. Foi muito importante a visita dele aqui, porque a gente vai ver qual é a parte legal, né, presidente, jurídica, para que isso aconteça. São 7 pessoas que foram contratadas por uma gestão e, infelizmente, foram contratadas e os seus afins ali, as suas atribuições foram totalmente erradas e eles estão lutando para arrumar isso, né, André? Zeladora, vigilante, e eles, no fim, pelo que eles foram contratados, eles estão também, não digo em desvio de função, mas totalmente irregulares, né? Então, a gente também vai lutar para isso, a nossa cidade precisa, e a gente quer acabar com esse vandalismo na praça, já que a gente tem o efetivo da brigada, mas não é também 24 horas, né? Então, seria muito importante que a nossa cidade tivesse guarda municipal. Eu sou a favor e vou lutar para isso. Também recebemos aqui a visita da Mari, supervisora da RGE. Foi muito esclarecedora o que ela teve aqui, a gente fez alguns pedidos, e principalmente sobre rede, quem é responsável ou não. Mas uma coisa que a gente vem pedindo há tempos e que agora eu fiquei sabendo, como se diz, a gente vai aprendendo a cada dia, é que a iluminação pública colocada de mais iluminação nas ruas, é sim da responsabilidade da Prefeitura Municipal. Então, a gente sempre ouve dizer que não dá para botar uma lâmpada naquele poste porque não tem rede, porque a rede é baixa, a rede é alta. Mas ela explicou agora que se a Prefeitura não tem pessoal qualificado, que contrate alguém para colocar essa rede baixa aí, já que passa a iluminação ali, e coloque as lâmpadas em vários pontos, como lá no caso, citando um dos casos, né, que é lá no Santos Expedito, que passa a iluminação, mas fica 5, 6 postes ali sem iluminação. A gente cobrava, e agora a gente vem aqui a saber certo que a Prefeitura tem que resolver isso, né? A rede de alta tensão é com a RGE, eles têm que fazer, isso é outra coisa que nós vamos cobrar deles, e iluminação nas casas é de responsabilidade deles também. Então foi muito esclarecedor. Então agora eu vou começar a pedir iluminação nesses postos que estão aí sem luz, né? É só contratar uma empresa que venha colocar e ponto final. Também gostaria de pedir iluminação, né, na BR-158, número 12341. É um poste ali na frente da pousada. Tem um cachorro quente ali, tem a pousada ali na BR, do lado daquele condomínio do Bona ali. Tem uma serralheria. Ali não tem iluminação. Não tem rede, mas então a Prefeitura contrate alguém e vai colocar a rede para o pessoal lá. Muito obrigada. Para fazer uso da palavra, chamo o vereador Paulo Gilmar Garcia. Quero cumprimentar a senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos assiste. Senhora presidente, primeiramente quero refazer, né? Um pedido que eu fiz o ano passado de sinalizações em frente à escola, placas de sinalizações, em frente à escola Alfredo Lenhert. Eu tive lá agora segunda-feira, sábado, numa reunião de pais, e bastante comentários sobre a velocidade que os carros andam ali. Eu já pedi para colocar a velocidade, cuidar da escola, e até agora não foi feito nada. Inclusive também as placas de sinalizações do nosso município, quem passa na Guilherme Curtis, vou citar Guilherme Curtis, mas tem a Rua do Peral também, as que estão no meio do mato, elas estão presas nos postes de iluminação. Vamos ver o setor responsável, né, pelo trânsito, pelas placas, que coloque essas placas aí antes que aconteça alguma tragédia aí.
porque ninguém sabe certo a velocidade, ali a sinalização que é a escola, principalmente em hora de saída da escola ali. Também solicitaram uma lixeira ou um container, se tem, na Almiro Souza, em frente à creche. Ali tem uma lixeira pequena, onde é depositado os lixos ali dos moradores, né? E a creche também está usando aquilo ali e lota aquilo ali, os cachorros, gato, coisa, rasga e fica tudo no chão ali. Tem que os moradores limpar ali. Então, solicitar que tenha colocação de um container ali. Também o executivo está reunido, né, para ver a possibilidade de suspensão das aulas, coisa, né, por causa desse vírus que anda aí. E também nós temos que fazer a nossa parte, né, vamos ver a decisão deles ali para também, a senhora presidente, nós tomar a decisão dessas casas, porque nós temos aí audiência pública também sobre o empréstimo aquele, né. Então, as aglomerações, né, tá sendo orientado que não tem. Então, vamos ver o que o executivo vai tomar de providência para nós, dessa casa, tomar as providências, porque a coisa está crítica mesmo. Ontem, olhando os noticiários, a gente está vendo que está ruim mesmo, né? Isso aí vai atingir uma epidemia muito forte. E Santa Maria parece que já tem algum caso, ou tinha e agora já foi, mas está sempre aparecendo. Então nós temos que evitar isso aí, né? Para Deus o livre, chega uma epidemia no nosso município, uma coisa aí, ou em outro lugar, uma coisa muito triste. Eu quero desejar um bom início de semana a todos. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Coisa que não para aqui, rapaz. Para fazer uso da palavra, chamo o vereador André Amorim da Silva. Bom dia, senhorita presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Reforçar as palavras do vereador Paulo Gilmar no que diz respeito à possibilidade, necessidade, né, acima de tudo, mas pela questão da necessidade, a possibilidade de cancelamento ou adiamento, que seja, das audiências públicas programadas para a semana que vem, 23, 24 e 25, dependendo, obviamente, conforme disse o colega, do resultado dessa reunião que está em andamento. Também com relação à estiagem, que obviamente deu uma trégua em função da chuva, boa chuva, apesar de ainda pouca quantidade, foi dito, está sendo dito, alertado pela Defesa Civil do Estado, da possibilidade de que no próximo verão, né, as consequências da estiagem que aconteceu, que ainda está em andamento, tenha resultados ainda mais complicados, porque a previsão é de que o inverno seja pouco chuvoso e por conta disso os reservatórios não sejam totalmente abastecidos, o que pode acarretar, se não, mesmo não havendo estiagem no próximo verão, na possibilidade de racionamento de água e tudo mais. Por isso é importante que a gente ressalte essa questão aqui e peça para que as pessoas, na medida do possível, tomem as devidas providências para não haver o gasto excessivo, já que as consequências de um racionamento são conhecidas por todos. E lamentar, obviamente, tudo que está acontecendo, da possibilidade aí de paralisação de aulas, inclusive, de projetos das secretarias de assistência social, principalmente em razão do grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, mas, sendo essa a necessidade posta, que a gente saiba como lidar com tudo isso. É uma situação complicada, é algo que nós, a princípio, de uma forma geral, nunca passamos, mas que se a situação está posta, que a gente dê o exemplo e faça o melhor possível para que isso passe
o mais rápido. Também com relação à necessidade de adequação de cargos, citando o exemplo da função exercida pelo André e pelos colegas, nós sabemos que existem alguns outros cargos que também têm a necessidade semelhante, digamos assim, de adequação, e eu percebo isso talvez pelos poucos anos que temos como município, algumas leis feitas no início do município ainda muito precárias, e a gente ainda está passando e pagando por isso, digamos assim. Por isso a necessidade de nós estudarmos a fundo cada um desses cargos e tentar também, junto com os servidores, com o próprio Ministério Público, com o auxílio do Ministério Público, a pressão junto ao Executivo para que aconteça o mais rápido possível essa adequação, para que a bola não fique cada vez maior, né? E eu falo isso porque quando estive como conselheiro tutelar, nós também enfrentamos por quase 2 anos um pleito para a adequação da nossa legislação municipal à legislação federal. Algo semelhante com o que o André falou. Nós temos legislações estaduais e federais acima da legislação municipal e nós precisamos adequá-las independente daquilo que pensam, né, os nossos gestores municipais. Há necessidade, há viabilidade, a questão de legalidade e tudo mais, portanto é preciso agir e corrigir esses erros, essas falhas pelas quais nós ainda pagamos. No mais, desejar um bom restante de semana a todos, um bom feriado de São José, dia 19, independente aí da possibilidade iminente da festa, talvez não sair, e mesmo que saia, não contar com o público grande em razão de tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado, senhorita presidente. Para o direito da palavra, senhor vereador Jefferson Mendes da Silva. Bom dia, senhora presidente, bom dia, colega vereadora, aos colegas vereadores, Laise, doutor Ferroni e o público que nos assiste. Obrigado pelas suas presenças. Senhora presidente, venho também aqui me somar com os colegas, né, a respeito dessa pandemia do coronavírus que chega ao nosso país, onde coloca o governo federal, os estados e os municípios em alerta, todos juntos pensando nas medidas protetivas, e isso nós, como representantes do povo, temos que passar para a população o mais rápido possível, porque somos gaúchos e os gaúchos têm o costume do abraço, quebra-costela, o aperto de mão, o beijo, né? É bastante acolhedor, e infelizmente nós vamos ter que mudar bastante o nosso costume, né? Porque isso não é brincadeira, gente. A gente tem que pensar muito sério a respeito disso aí e agir o mais rápido possível. Temos como exemplo países de primeiro mundo que estão sofrendo muito com o coronavírus. Vocês imaginam nós, o Brasil, né? Que é país de terceiro, quarto mundo. O que sobra para nós se nós não andarmos rápido e tomarmos as medidas protetivas. Então, fica várias orientações aí. Hoje a secretária de saúde está, e todos os secretários reunidos com o prefeito para ver as medidas que irão tomar, e colocamos a população em alerta, que tome bastante cuidado, que tome as medidas protetivas. Nada de contato, aperto de mão, lavem bem as mãos, usem álcool gel, lavar bem o nariz, as narinas, né, quando chegar em casa. E se alguém estiver com gripe, se manterem em casa. No caso de febre ou dores no corpo, procurar atendimento médico. Evitar, né, o contato, para que não se espalhe esse vírus que veio para incomodar e muito, né, e nos deixa bastante preocupados. É inevitável, né, que nos colocamos em situação de emergência logo. Infelizmente, a gente tem que ser realista, né, e estarmos preparados para tudo.
Eu acredito em milagres e estou rezando, se Deus quiser, isso aí não vai nos afetar muito, mas temos que tomar as medidas protetivas. Também, senhora presidente, eu gostaria de fazer aqui uma parabenização à nossa Brigada Militar. Falo isso no nome do nosso comandante Valmir, junto com o setor de inteligência da Brigada. No sábado fizeram uma apreensão de mais de 50 quilos de maconha em nosso município. Um trabalho fabuloso, né? Que a gente sabe que essa droga aí é distribuída em vários municípios da região. Então foi uma apreensão bastante relevante. Ficam meus parabéns ao comandante e todo o seu efetivo. Também parabenizar o diretor de esportes, nosso prefeito municipal e vice-prefeita Marta, pelos eventos esportivos que aconteceram no nosso município no final de semana, que foram um sucesso, torneio de bocha e corrida rústica. Bastante importantes, vem crescendo a cada ano, né, no nosso município, e o esporte é bastante importante. Fico aqui o meu abraço a todos e que tenhamos uma ótima semana e que Deus nos proteja. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, eu chamo o vereador Ademir Morim Júnior. Bom dia, senhora presidente, a colega vereadora, aos colegas vereadores, ao público que nos assiste. Em primeiro lugar, vou fazer um pedido de informação a respeito do recurso que foi destinado pelas emendas impositivas no ano de 2017 para 18 para 19, relativo aos exames médicos que a gente destinou. E eu vou fazer específico esse pedido de informação, senhora presidente, da minha parte, tá? Dos demais aí eu deixo por conta de cada um fazer. Quero saber se foram feitos, se o recurso todo foi usado, se houve a necessidade, o que aconteceu. Quero um relatório do uso desses recursos. Segundo, pedido de informação também, campo de futebol 11. Quanto tempo mais nós vamos ficar sem o campo de futebol 11? Futebol 11, nosso município está praticamente sumindo já. Mas já perceberam que a gente não tem campo onde jogar? Convivo com muitas pessoas que gostam e praticam e tem que acabar jogando salão, areia e 7 por não ter local para jogar 11. O time do São Geraldo está devendo uma visita para o pessoal de Tupã. Foram jogar em Tupã, agora o pessoal de Tupã tem que vir jogar aqui. E o único campo à disposição é o dos Trapalhões lá no 29, que também não está em boas condições e não é um campo municipal e é bem mal cuidado o campinho lá. A princípio vão ter que fazer lá. Então, para quando sai o nosso estádio? Como é que nós vamos fazer para poder usar esse estádio? Nós vamos ter que pagar? Os times vão ter que pagar para usar? Eu quero informação, eu quero saber o que vão fazer com isso aí. Outra coisa também, outro pedido de informação. Por que a comunidade, tá? E aí eu posso especificar mais para os jovens, os menores de idade, por que não pode ser usado o ginásio do Pinto Ribas, como era usado antigamente? Nós estamos com apenas um ginásio para jogos de salão, tá? Ou prática de qualquer outra, como vôlei, né? O handball, o que seja, somente o ginásio municipal. Onde, e aí já parto para outra, estive ontem, senhor colega Chupeta, e por incrível que pareça, no horário que nós pagamos, que era das 5 às 6, choveu. E adivinha o que aconteceu? Caiu 3 crianças no chão, tivemos que começar a limpar todo o ginásio, perdemos meia hora, acabou o nosso tempo, entrou outro no lugar. A gente está pagando, cara, para usar, e aí tem que ficar limpando o ginásio, tem que ficar caindo no chão. Por quanto tempo isso vai continuar, vereador? Eu vejo o senhor cobrando isso sem frescura, há 2 anos. Vejo nosso colega também falando que o problema é só quando chove, né? Quando não chove não tem problema, realmente. Mas o problema é que a gente paga por esse horário. A comunidade paga para usar, não é de graça. E aí aquele horário fica sem poder usar direito aquele horário. Ontem 3 caíram no chão, nós acabamos cancelando o treinamento e ficamos secando o ginásio para os próximos que entraram depois. Inclusive antes e depois foram grupos femininos, tá?
E aí veio uma sugestão que eu vou fazer. Eu vi no jornal que um município aí teve uma sugestão de um vereador, um projeto de lei sugestão, de não cobrar dos times femininos, o São Pedro, isso, o uso do ginásio, tá, para futsal. Mas por quê? Para poder incentivar. Cara, ontem nós estávamos lá eu estava assistindo, tinha dois femininos, cara. Um com 6 gurias, que era 1 hora antes do nosso, estava treinando com o pessoal do Osório. E o outro depois de nós, tinha umas 5, 6 gurias também, tá? Que é de outro time. Então assim, ó, sai caro para essas gurias, tá? É difícil para elas formarem time, com certeza é muito mais difícil do que para nós homens, tá? E ainda eles têm que pagar também pelo uso do ginásio. Então é um projeto de sugestão que eu quero fazer, quero entregar. Oi? Não é pago, já é incentivado isso. Mas as principais falaram que pagaram. Elas pagaram. Bom, mas tudo bem, isso nós podemos analisar depois. Pedido de providência. Buraco na rua 22 de outubro com a Porto Alegre. O buraco, acredito que tenha sido feito pela Corsã. Não sei se o senhor cruza por lá, vereador Chupeta, é bem no meio. E por quanto tempo vai ficar aquele buraco ali, cara? Tá feio aquilo ali, feio para a administração. Lâmpadas. Na João Antônio Stock, o pessoal foi lá para consertar depois que a comunidade cansou de ligar, porque o vereador aqui não adiantou. O vereador tem pedidos de 4 meses de conserto de luz daquela rua. Aí incentivamos a comunidade a ligar. Depois de ligarem várias vezes e uma senhora ameaçar que ia para o Ministério Público, daí foram consertar e mesmo assim deixaram uma sem consertar. Então eu peço o conserto dessa lâmpada na João Antônio Stock com a Porto Alegre. A Rua do Artesiano também tem uma lâmpada queimada e a 22 de outubro também tem uma queimada. Pedido de informação. Vou fazer mais um pedido de informação a respeito de projetos sociais que o CRAS esteja desenvolvendo com crianças e adolescentes. Quero saber quais são os projetos, o quanto estão gastando e quantas crianças estão sendo beneficiadas por esses projetos. Tá? Porque é do meu desconhecimento se existe e se está sendo investido dinheiro nessas crianças. Por último, antes, nosso zelador André, muito obrigado por ter vindo e nos esclarecido esses fatos. E com certeza aquilo que a gente falou de criar uma guarda municipal é extremamente relevante, porque o patrimônio público ele não tá num único local, está todo espalhado dentro do município. Então se existir um veículo, uma guarda municipal para proteger esse patrimônio público, seria bem mais eficiente. Tem com certeza nosso apoio, zelador. E por último, um pedido dos moradores da Osório. A rua é longa, vocês vão ver, a comunidade é carente e até mesmo container na principal que passa em frente ao Osório. O vereador Chupeta, pode me falar o nome da rua que passa em frente ao Osório, que vai para Zimmermann? Desculpa, me fugiu da memória. Bom, Voende, tá, tudo bem, falta container ali. E é um pedido da comunidade. A gente sabe que as ruas da Osório são extremamente estreitas, tá? Mas é um pedido da comunidade que, se fosse possível, o caminhão de lixo entrasse e fizesse um retorno no final da rua lá, para que o caminhão pudesse fazer a volta e pegasse. A rua é longa, com certeza é longa, a comunidade é carente, não dá para botar no carro e trazer até container, então é um benefíciozinho, pelo menos a mais, para aquela comunidade tão esquecida. Aonde até me surpreendeu ter escutado que o prefeito falou que a Osório não existe. Aí eu fiquei bem surpreso com essa palavra. Acredito que ela existe, porque eu enxergo ela ali, vejo ela ali, né? Pode talvez não estar regularizada, mas a comunidade existe. Eles pagam IPTU. Eles pagam qualquer outro imposto também aí. E é um pedido deles. Um caminhão de lixo, que o caminhão de lixo possa entrar lá dentro lá. A gente sabe que a largura da rua vai ser impossível de mexer, mas que seja pelo menos um benefíciozinho a mais para eles. Por hoje seria isso. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, chamo o vereador Juliano Pereira de Oliveira.
microfone nojento. Te acomoda. Senhores vereadores, vereadoras, presidente da casa, público presente. Eu vou pegar uma carona na fala do vereador André da semana passada sobre os carros que estão se terminando na Secretaria de Obras lá no pátio. Eu me lembro que eu tive no mandato anterior, teve 2 leilões, um até eu tive lá olhando, já tinha, por exemplo, uma ambulância Fiat Ducato com 10 anos de uso, mais ou menos, em estado deplorável. O motor tinha só um pouco de peça, era pouca coisa. Mas eu levo mais longe, no caso. E os prédios públicos, né? Onde era a Imater, ali no 23, né? A escola Adolfo Cope, a do Rincão do Canto, todas abandonadas. Será que vai se esperar se terminar os prédios, aí depois se inventa um projeto para colocar, para gastar um horror em reformas, né? Só um parênteses. Eu solicito uma parada de ônibus na escolar, na rua Bria Bope, no bairro Oasis. Ali tem crianças a nível pré-escolar que ficam na frente do cartório e não tem uma cobertura para eles. E o colega Vladimir estava falando da iluminação, fazia 4 meses que estava pedindo. Pois bem, seu Vladimir, na Vila Itelvina há 8 meses eu estava pedindo. Semana passada foram lá, arrumaram no meio da vila, no interior, uma beleza. Passou o caminhão da RGE trocando os postes na principal, ou seja, no trecho, sem iluminação pública e sem internet, né? Só para fazer um parênteses. Agora eu vou começar a pedir, espero que na principal não vá levar os mesmos 8 meses ou mais. Era isso, meu muito obrigado. Seriam os exercícios escritos, senhora presidente? Eu passo os trabalhos da mesa ao vereador Sandro. Assumo os trabalhos da mesa e no tempo continental de 5 minutos da vereadora Priscila. Bem, os motivos que me trazem aqui hoje, além de em relação ao coronavírus, que nós precisamos tomar medidas e principalmente informar a população da forma correta, evitarmos informações inverídicas e que venham a disseminar um pânico, um pavor. Eu estava observando ali agora, a Secretaria de Saúde do nosso município elaborou um folder. Eu já baixei ele no celular, eu vou estar transmitindo a todas as pessoas que eu tenho os contatos, espero que os colegas, assim que receberem, também façam a transmissão para que as pessoas tenham a orientação correta de como proceder. Eu fico brincando um pouquinho com a situação, fico triste com a questão do chimarrão, que nós agora vamos ter que evitar também, né? Porque, enfim, tudo isso é uma forma que pode ser de transmissão, né? Mas, com relação agora à estiagem, eu estava observando hoje de manhã na reportagem o senhor Epstein, gerente regional da Corsã, isso? Ele estava falando sobre o racionamento de água, que a princípio Santa Maria não terá problema com o abastecimento. Porém, o uso consciente da água é muito importante, porque a nossa barragem aqui que abastece Santa Maria não está na sua capacidade plena em 100%. Então, eu peço que as pessoas tenham cuidado, lavar calçada, vamos evitar de lavar calçada, esses tipos de cuidados básicos que nós precisamos ter. Também com relação ao decreto de emergência que foi assinado pelo Executivo Municipal essa semana que passou, é de extrema importância que todos observem isso. Por quê? Muitas pessoas não estão chegando às unidades, aos órgãos para solicitar o abastecimento de água, porque nós temos muitas famílias que estão sem água. Só que não estão vindo até a prefeitura pelo fato de que, o vizinho tem água, eu vou pedir para o vizinho primeiro. Não sei quem tem água, vou pegar ali que é mais perto do que ir. Não, venham até a prefeitura, porque agora, através desse decreto, nós vamos conseguir um olhar diferente do Estado para abertura de poços, para a construção de extensão de redes de água. Isso tudo vai ser de uma forma diferente, um olhar diferente para a Itar. Então, quanto mais pedidos nós tivermos, claro que pedidos conscientes, realmente, estou sem água, preciso, não pedir por pedir, né? Então, isso tudo vai auxiliar que nós consigamos. As pessoas devem ir até o CRAS,
ver se o NIS está de acordo, que é o cadastro, para poder fazer a solicitação da forma correta. E com o decreto de emergência, eu principalmente pelo fato de conviver com o agricultor, ter o pai dentro de casa, eu vejo como foi afetado isso. E como a economia do nosso município vai ser afetada, porque o inicial seria só na soja seria 30%. Hoje a realidade do município já está em 70% de perda. Então, aqueles 5 milhões iniciais que nós estávamos na audiência, na reunião lá, alguns vereadores estavam presentes, aqueles 5 milhões já não são mais 5 milhões. É uma diferença bem gritante. Tem agricultores que colheram, por exemplo, 60, 70 sacas de média no passado, esse ano vão colher 20, 30, quando muito. Então, isso não se paga nem o custo direto da produção na lavoura. Então, com o decreto vai poder ser feita uma renegociação das parcelas de máquinas, tudo se mantendo o juro, porque sem o decreto nós não poderíamos fazer essa renegociação dentro das nossas agências bancárias. Eu acredito que seja isso, espero ter passado algumas informações importantes a todos que interessarem e no que eu estiver e puder. Vereadora Luciane? Sim. Eu só queria aproveitar, presidente, só para contribuir. Não, mas acho que eu falo alto, o pessoal ouve, né? A secretária da Assistência Social, ela já cancelou os encontros do grupo da terceira idade, do Renascer e Bem com a Vida, tá? São os grupos de risco, só para passar essa informação. Ah, sim, vereadora, muito obrigada. Essa questão dos grupos de risco também são importantíssimos, que os nossos vovós queridos, né, se cuidem, porque eles são o principal grupo afetado. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Passo os trabalhos da mesa para o presidente Vicente. Ordem do dia. Discussão e votação sobre o projeto de lei número 1 de 2020 do Poder Legislativo que dispõe sobre a comercialização, depósito, transporte, manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuem estampido no âmbito do município de Itaá. Ponho em discussão o projeto. Colegas vereadores, quero informar que esse projeto está nessa casa desde o ano passado, do início do ano passado, quando juntamente com aquele das hortênsias eu acabei colocando. E quero voltar a dizer o que me motivou por esse projeto. Não foi uma onda de projetos relativos a fogos de artifício, mas até porque já tinha passado a onda. Mas um dia eu estava em casa, minha nenê era bem pequenininha, saiu bem pequena do hospital, e na esquina da nossa rua tem uma casa de festas, de aluguel, e o pessoal estava dele foguete, e daqui a pouco começaram a jogar foguete e explodir dentro do pátio. Tá? Sabe que bebê é sensível a esse tipo de coisa. Os cachorros já na volta também já estavam bem irritados já, e gato, coisa. Eu chamei a brigada. Aí a brigada veio, eu fiz a parte, em meu nome mesmo, e aí o policial chegou e me falou: por que tu não coloca um projeto de lei, né, proibindo fogos de artifício? Aí no começo a gente colocou esse projeto, acabei colocando esse projeto, mas depois se viu que tinha um erro, que era na verdade não fogos de artifício, mas fogos de artifício que contenham estampido, porque fazer um show pirotécnico aí que não tenha estampido, não há por que não fazer, né? Com a discussão disso daí, aí saiu pra rua e conhece um, conhece o outro. Um dia um pai me falou: meu filho tem autismo e tu não sabe o quanto prejudica ele fogos de artifício. Então hoje eu peço o apoio dos colegas para votar a favor disso aí, não só por um motivo, né, mas por vários motivos. Acho que não há necessidade da gente estar usando fogos de artifício com estampido aqui no nosso município, tá? Seria isso. Continua em discussão. Quero dar os parabéns ao Vladimir por essa atitude. A gente sabe o quantos fogos de artifício já tirou o dedo, mão, né, das pessoas. A gente sabe o que os nossos animaizinhos, né, quanto cachorro, gato, sofre muito com isso.
Nossos passarinhos também se assustam com isso, né? Então, parabéns pela iniciativa, eu sou totalmente a favor. Continue discussão do projeto. Da mesma forma, concordo com o colega Vladimir e também dar um breve relato. A gente entende que, acima de tudo, deve haver o bom senso e que muitas vezes a lei, na forma de lei, acaba não tendo um resultado efetivo esperado. Ainda assim, é importante que a gente, enquanto poder público, enfim, Casa Legislativa, torne também no nosso município isso lei. A gente sabe que existe muitas críticas no que diz respeito à fiscalização, né? A dificuldade de fiscalizar, mas ainda assim, também por todo o movimento que se fez nos últimos anos acerca disso, eu concordo, não só concordo, mas tive uma passagem semelhante neste último final de semana. A princípio nunca tinha presenciado algo tão próximo de mim nesse sentido e infelizmente às vezes é necessário, pela dificuldade que muitas vezes nós temos de se colocar no lugar do outro. Mas houve um foguetório, né? O uso de fogos de artifício com estampido próximo da minha casa, barulho muito forte, por alguns segundos, vários fogos. E o meu guri de 3 anos começou a chorar e dizia tiro, tiro, tiro. Começou a chorar, chorou inclusive. E isso nos causa muita comoção. Independente de ser próximo da gente, o relato do colega Vladimir é extremamente pertinente. No início, creio eu, a princípio, essa onda, né, em torno de tornar lei a proibição, começou muito em razão dos animais e aos poucos a gente começou a ver, né, escutar e presenciar relatos, principalmente de pessoas não somente com autismo, mas com outros tipos de deficiência, inclusive pessoas idosas, enfim, uma série de grupos, digamos assim, né, que são prejudicados, humanos, animais e seres de qualquer espécie. Conforme o colega colocou, os fogos sem estampido, né, para que garantam o show de luzes, pelo menos ele não, pelo que sabemos, não é prejudicial, tanto quanto os fogos com estampido. Por isso também sou favorável ao projeto. Parabéns, colega. Continue a discussão. O vereador Vladimir pode ter o meu apoio e até lhe sugerir que depois de aprovada aqui, sancionada pelo prefeito, faça uma reportagem, peça fazer uma reportagem no jornal Águas da Serra, explicando por quê, porque tem muitas leis que é aprovada de proibição, como não é divulgada, fica ao lei. Mas tem o meu apoio. Mais algum vereador interessado em discutir? Sim. Sou eu como autor do projeto, vou permitir. Vereador Chupeta, os próprios policiais falaram que se tivesse a lei era bem mais fácil para eles tentar coagir os atos. A gente sabe que a fiscalização aqui na prefeitura ainda é bem ineficiente, mas com o apoio da brigada eu acredito que a hora que tiver essa lei prontas em mão, a gente pode chamar o comandante da brigada e entregar para ele em mãos essa lei. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo mais vereadores interessados em discutir, ponho em votação o projeto de lei número 1 de 2020. Quem concordar permanece como está, quem discordar se manifesta de forma diferente. Aprovado por 8 votos a 0 o projeto de lei número 1 de 2020 do Poder Legislativo. Discussão e votação sobre o projeto de lei número 11 de 2020 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 51 mil para a aquisição de um veículo 0 km. Ponho em discussão o projeto. Não havendo vereadores interessados em discutir, ponho em votação o projeto. Quem concordar permanece como está, quem discordar se manifesta de forma diferente. Aprovado por 8 votos a 0, o
projeto de lei número 11 de 2020 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar a previsão de crédito nacional especial no valor de 50 mil para a aquisição de veículos 0 km. Discussão e votação sobre o projeto de resolução legislativa número 7 de 2020, que autoriza vereadores a participarem de encontro de atualização, capacitação e aprimoramento do desempenho na atividade pública para vereadores, assessores, diretores e servidores, gestão de gabinete e tempo, orientações sobre publicidade, vedações eleitorais, orçamento, assessoria e prevenção de apontes, no inglês em Porto Alegre. Peço para a primeira secretária que faça a leitura da resolução. Projeto de resolução legislativa número 7 de 2020 autoriza os servidores a participarem do encontro de atualização, capacitação e aprimoramento do desempenho da atividade pública para vereadores, assessores, diretores e servidores, gestão de gabinete e tempo, orientações sobre publicidade, vedações eleitorais, orçamento, assessoria e prevenção de apontes no INLEGES e em Porto Alegre. Ponho em discussão o projeto de resolução número 7 de 2020. Não havendo vereadores interessados em discutir, ponho em votação o projeto. Em concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de forma diferente. Aprovado por 8 votos a 0, o projeto de resolução legislativa número 7 de 2020. Eu peço que os colegas deixem seus pedidos na Secretaria da Casa. Solicito ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que venha até a mesa para a retirada dos novos projetos que estão na Casa. Eu vou estar também transferindo em mãos para a Comissão Especial abaixo assinado, que veio até essa Casa Legislativa com relação aos projetos de lei que estão sendo analisados